Olá, eu sou Nelson Morini e hoje neste meu podcast eu quero abordar com vocês os aspectos psicofísicos do atendimento ao paciente no processo de reabilitação. Muitos de nós terapeutas já nos deparamos com muitas situações em que o processo terapêutico é tido como não científico ou como não tem comprovação científica. Todo fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo sofre com este tipo de problemática. E existe um movimento muito grande hoje em dia a respeito disto, né? Então, muitos de nós sofremos com esses processos terapêuticos, muito provavelmente por falta de higiene, por falta de qualificação das pesquisas que são publicadas ou porque a estatística não atinge o valor do P desejado. A ciência, ela sempre está em busca das verdades e das comprovações, evidentemente. No caso da área da reabilitação, está cada vez mais crescente o emprego de métodos científicos para buscar as respostas que tanto queremos encontrar para que possamos melhorar cada dia mais a qualidade de vida daqueles que procuram ou daqueles que nos procuram por algum problema físico. Isto é realmente muito bom sob o aspecto do crescimento da profissão e das condutas terapêuticas, pois todos nós, terapeutas que trabalhamos com a reabilitação, tentamos evidenciar os fatores terapêuticos para a melhora do paciente, para ficar mais substancial a nossa clínica. Porém, muitas vezes não é fácil fazer pesquisa de tal maneira em que se possa encontrar as respostas de que tanto a gente espera, né? Falando de pesquisa especificamente. Muitos são os problemas que a gente pode enfrentar ao longo do percurso da realização de uma pesquisa. Os problemas são desde a falta de tempo do pesquisador, porque muitos desses pesquisadores não são bolsistas, não têm tempo integral, não são exclusivos, e têm que trabalhar para ganhar o seu dinheiro, então não tem a dedicação exclusiva. E outros problemas, como por exemplo o método que o sujeito escolhe para fazer a pesquisa. Geralmente o sujeito ele vai fazer uma pesquisa clínica e ele acaba escolhendo um método inadequado. Muitas pessoas confundem método com metodologia, mas são duas coisas distintas. Mesmo assim, por um lado, sempre haverá pesquisadores publicando artigos científicos com muito peso ou com pouco peso. E, por outro lado, sempre vai haver pesquisadores que irão se contrapor ao que foi publicado, né? Então, as pessoas vão pegar aquele artigo que foi publicado e vão fazer a crítica com relação a isso. Muitas vezes, essas críticas fazem com que a ciência tenha sempre um crescimento, que é o que a gente sempre espera dela. Aí eu quero só fazer um parênteses a respeito dessa situação específica que seriam com relação às críticas, né? Os colegas pesquisadores que sempre fazem essas críticas ou que irão fazer as considerações contrárias aos artigos que foram publicados, absolutamente nunca fazem um elogio sequer ao colega que publicou o artigo. Muitas vezes sempre tentando denegrir a imagem do colega que publicou, né? E ele não sabe o que deve ter acontecido durante o percurso da pesquisa com o colega, né? Então sempre há uma busca perpétua de se tornar um melhor do que o outro, e sempre rebaixando o trabalho alheio. Então, essa aqui é apenas um desabafo aqui com relação àqueles que fazem crítica ao trabalho do outro que já publicou, que teve um trabalho muito grande para publicar o seu artigo. Então, as pessoas sempre tendem a querer aparecer perante a comunidade como o melhor pesquisador, como o melhor profissional, mesmo sabendo o quanto é difícil chegar a publicar em revista devido a todos os problemas enfrentados no dia a dia.
Mas deixando estes comentários um pouco de lado, gostaria de entrar no assunto que tem tudo a ver com o atendimento prático de um paciente e a produção de ciência. Seria o conceito empregado nesses dois campos, né? O campo do atendimento prático e o campo da produção da ciência. E este conceito que a maior parte das vezes as pessoas utilizam para fazer ciência e para tratar de paciente, muitas vezes é baseado na medicina. E como reabilitador não é médico, portanto a gente não pode tratar paciente e pesquisar baseado em medicina. Pode ter a ver com aspectos que deixamos de lado nos estudos e no entendimento do ser humano. Eu tenho particularmente estudado muito um conceito que eu acho muito importante dentro do aspecto de reabilitação e dentro do aspecto de produção de ciência, que é exatamente o que eu trato, o que eu quero tratar neste post aqui, nesse podcast, que são os aspectos psicofísicos. Eu li e tenho lido muito sobre estas considerações, então eu quero fazer algumas delas aqui, né? Porque muitos profissionais exaltam o valor da ciência experimental. Desta forma, existem pessoas que associam o critério da verdade com a ciência matemática como critério de exatidão. Entretanto, na humanidade existem muitas realidades que não podem ser analisadas sob o ponto de vista numérico. Este é o caso, por exemplo, da análise da felicidade, é um ótimo exemplo, né? Além disto, existem realidades transcendentes próprias do ser humano, perguntas sem respostas, como mostram certas ciências, como a filosofia. São ciências que, apesar de não ter um método experimental, apresentam grande especulação. Em contraste a certas ciências como a filosofia, destaca-se o método científico próprio da psicofísica. A psicofísica é uma área específica da psicologia, uma ciência que estuda o comportamento humano. Em particular, por um lado, a psicofísica foca sua análise na dimensão de estímulo físico, que é o que todo profissional da reabilitação produz, e por outro lado, na intensidade desses estímulos físicos percebida pelo sujeito que recebe este estímulo ou de seus possíveis juízos de valor. Isto é, a pessoa reage a um estímulo externo de causa e efeito. A psicofísica, portanto, estuda com profundidade a percepção do conhecimento, vejam bem, a psicofísica estuda com profundidade a percepção do conhecimento humano, uma vez que através dos sentidos as pessoas podem observar sua realidade. Por exemplo, então, a psicofísica analisa o estudo desta magnitude como estímulo e resposta do observador em relação a esta relação de causa e efeito no sentido da visão. Entretanto, esse estudo também pode ser aplicado a outras áreas de interesse. O ser humano, como todo mundo sabe, é muito complexo, na qual corpo e mente interagem de forma constante. O ser humano, portanto, ele interage sempre com o meio. Desta forma, dentro do contexto espaço-temporal que vive o sujeito, surge a psicofísica como ciência que pretende abordar precisamente a relação entre o psíquico e o físico desenvolvido pelo ser humano. Isso é uma coisa extremamente importante na área da reabilitação. Portanto, uma relação que permite observar a perspectiva global da pessoa,
Como ciência, a psicofísica analisa de forma experimental os processos perceptivos no campo do conhecimento humano, de acordo com os seus próprios métodos de estudo. Um método que integra tanto o plano físico quanto o plano psíquico. Dois planos, portanto, que de certa forma representam a oposição entre o objetivo e o subjetivo, buscando um ponto de encontro entre ambos. Então, caros colegas, eu gostaria de sugerir a todos os profissionais da área da reabilitação, a todos os pesquisadores da área de reabilitação, que possam dar mais valores à ciência que se ocupa também dos aspectos psíquicos e não somente do aspecto físico. Então, para concluir este podcast, eu quero dizer aqui que você pode encontrar muitos artigos que falam sobre a psicofísica em revistas de psicologia, em revistas de psiquiatria, ok? Quero então sugerir que vocês possam também estar entrando no meu site, que é nelsonmorinijr.com. Lá vocês podem obter informações sobre a minha pessoa e também ler alguns comentários no meu blog, ok? Um abraço e até o próximo podcast. Tudo de bom.